Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de geografia de hoje, nós iremos falar sobre os elementos da paisagem. Eu trouxe essa imagem aqui, que é a mesma imagem que tem no livro de vocês, na página 178. Observando essa imagem, ela tem vários elementos construídos e elementos naturais, e nós iremos falar um pouquinho disso hoje. Observando essa imagem, nós temos a praia, a areia, os prédios, a avenida, as árvores. E se a gente for separar esses elementos como elementos construídos e elementos naturais, de elementos naturais nós temos a praia, a areia e o céu, porque é aquilo que vem natural. Elementos naturais é aquilo que vem da natureza. De elementos construídos, nós temos as árvores, né, porque foi feita uma pavimentação aqui. Temos a avenida, né, asfaltada, e as construções, os carros, as pessoas, os barcos. Então, tem os dois tipos de elementos construídos e elementos naturais. E eles compõem, os elementos naturais, eles compõem as paisagens naturais. E os elementos construídos, eles compõem as paisagens construídas. Aqui eu trouxe para vocês, de paisagens naturais, algumas cachoeiras, rios e lagos. E de paisagem construída eu trouxe para vocês alguns edifícios, né, de moradia, várias construções. Acompanhem comigo na página 180, onde aqui na página 180 está falando da ação do ser humano na paisagem. Porque o ser humano, ele modifica a paisagem. Aquela paisagem que é natural, algumas das vezes é feita algumas modificações e ela acaba se tornando uma paisagem construída. Na primeira imagem, nós temos uma plantação, né, que é o cultivo de hortaliça. Era uma paisagem natural e foi feita algumas construções nessa paisagem para eles trabalharem nas plantações. Na segunda imagem, a gente consegue ver que foi aberto um túnel. Era uma paisagem natural, onde tinha rochas e plantações, e ali eles fizeram um túnel, onde fizeram esse túnel aqui lá em São Paulo. Eles fizeram um túnel. O túnel ele é feito para facilitar a vida das pessoas, porque muitas das vezes as pessoas precisam cortar caminho, por isso que é feito esses túneis nesses lugares aqui. Na terceira imagem, nós temos uma estrada, que também era uma paisagem natural e se tornou uma paisagem construída porque foi criada uma estrada no meio da floresta amazônica. Na quarta imagem, tem a extração de minérios. A gente consegue ver que é uma paisagem natural, onde tem algumas construções, né, que eles trabalham ali na extração de minérios. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta imagem, nós temos a construção de pontes e viadutos. Aqui também era uma paisagem natural, né, porque era um rio, e eles construíram uma ponte e se tornou uma paisagem construída. E aqui nós temos também elementos naturais e elementos construídos da mesma forma que aqui. Nessa imagem aqui tem a construção de uma barragem, que foi feita uma construção nas represas, né, para instalação de usinas hidrelétricas. E essas usinas ela é importante para nós porque elas que geram a energia para as nossas casas, para as indústrias, para as ruas, por isso que foi feita essa construção. Aqui na penúltima imagem tem a construção de edifícios, né, que é onde as pessoas moram, que é uma paisagem totalmente construída, e por último a canalização da água dos rios, que foi feita para poder, quando o rio encher, ele não prejudicar as pessoas que moram próximas. Então, algumas construções dessas são necessárias por isso, porque facilita a nossa vida. Por exemplo, as avenidas que são construídas, elas facilitam a nossa vida. Aqui na página 182, tem a ação da natureza e a paisagem. Além do ser humano ele modificar a paisagem, a própria natureza ela também modifica. Aqui no primeiro exemplo tem a vista da montanha, lá em Romênia, não vou me arriscar a falar esse nome. E aqui na primeira imagem ela está no verão e na segunda imagem está no inverno. A gente consegue observar a modificação dessa paisagem pela estação do ano. A natureza
né? É algo natural que acontece, que são as estações do ano, e as estações do ano modificaram essa imagem. E aqui nós temos como modificação da natureza a ação do vento e da água. Aqui a gente consegue observar que as pedras, né, as rochas, elas têm uns formatos diferentes. Isso acontece por causa da ação do vento e da água. Essas modificações, elas não acontecem assim com 2, 3 dias. Elas levam milhões de anos para chegar a esse formato aqui, como tem na segunda imagem. De tanto passar ali o vento e a água, vai modificando aquela rocha e formando uma nova forma. Bom, agora vocês irão fazer a atividade da página 183. Vocês irão observar a imagem do número 1. Essa imagem é uma paisagem lá na Cascata de Caracol, no Parque Estadual do Caracol, que fica em Canela. Eu já visitei esse lugar, é um lugar lindo e incrível, que fica lá no Rio Grande do Sul. Aqui é uma paisagem totalmente natural, não tem ação do homem em nada aqui. A gente consegue observar que é uma cachoeira, né, que é uma queda d'água que é muito alta. Temos o lago que se forma embaixo dessa paisagem, embaixo dessa cachoeira. Temos também as vegetações e as rochas que são elementos naturais. E aqui não tem ação do homem, como eu falei. Aí vocês irão responder a letra A, B e C, que está perguntando quais elementos que compõem essa imagem, são elementos naturais ou elementos construídos. Na página 184, vocês irão observar essa ilustração e vocês irão escrever as modificações que foi feita pelo homem, né, pelo ser humano, as modificações que foram feitas pelo ser humano na paisagem. Por exemplo, aqui a gente consegue perceber, né, que foi feita uma barragem, né, nessa represa. Então, aqui, ó, no número 1, eu sei que foi construída uma barragem. Eu vou vir aqui no número 1 e vou escrever construção de uma barragem, construção de barragem na represa, alguma coisa assim. Vai ser de acordo com a resposta de vocês. Aí aqui eu vou procurar o número 2 nessa imagem. O número 2 está bem aqui, ó, no túnel. Aí eu vou escrever no número 2, construção de um túnel. E vocês irão fazer com os restantes, com os demais elementos, tá bom? Na página 185 é só de respostas pessoais. Vocês irão fazer a leitura e irão responder de acordo com as respostas de vocês. Na letra B está perguntando, na opinião de cada um de vocês, por que o ser humano faz modificações na paisagem como as representadas na ilustração da página anterior. Ou seja, o porquê que o homem ele faz essas construções nessa paisagem que era natural. Aí vocês irão explicar, que eu já falei isso no vídeo, né? Que elas são necessárias para facilitar a nossa vida e tudo mais. Na letra C, vocês irão responder se vocês já observaram uma mudança feita pelo ser humano na paisagem que tenha sido prejudicial à saúde, ao ambiente, né? E às pessoas. Aí vocês irão dizer se vocês já viram ou não. No número 3, vocês irão procurar em jornais, revistas ou até mesmo na internet uma modificação da paisagem causada pelo homem. Mas aí aqui está pedindo para vocês procurarem uma imagem diferente dessa daqui, tá bom? A próxima página é a página 186. Na página 86, vocês também irão observar essa paisagem e vocês irão responder as questões abaixo. Aqui nessa paisagem, né, é uma paisagem que é um ambiente rural, é um lugar rural que a gente consegue ver que tem muitas plantações, tem a pastagem, tem poucas casas. É um ambiente rural, mas que foram feito algumas construções. E aqui vocês irão dizer quais foram as modificações feitas pelo ser humano. Por exemplo, aqui nós temos a ponte, né, que não é natural, foi feita pelo homem, que é uma construção, as casas, a estrada asfaltada, a estrada de terra. E vocês irão diferenciar as modificações que foram feitas pelo ser humano e as modificações que é da natureza, que foi feita pela natureza. Na letra C, vocês irão responder o que a legenda, que é essa parte aqui, nos ajuda a entender a representação. Bom, se não tivesse essa legenda, ficaria um pouco difícil da gente entender o que é cada coisa. Por exemplo, aqui, esses negocinhos verdes. Eu só sei que é a mata porque eu fui aqui na legenda e procurei saber o que era. Então, essa legenda, ela ajuda a gente a encontrar o que é cada coisa, tá bom?
Nossas atividades terminam aqui. Eu estarei mandando uma atividade para vocês fazerem no caderno também, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!